Irmãos e irmãs, vocês que me acompanham nas redes digitais, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 é o endereço geral. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel, no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Quero dizer que eu transmito sempre aqui nos meus sites, nas minhas redes, a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, que vivencia a Semana da Quaresma. Neste vídeo, a liturgia é referente ao domingo da quinta semana da Quaresma, início da quinta semana. O ano litúrgico é o A, dia 22 de março de 2026. A cor é roxa. Olha aqui, tem um bichinho aqui, roxo, para simbolizar a cor. No meu pescoço também tem um lenço roxo. É a cor mais dominante da Quaresma. No rito temos a missa própria com creio prefácio próprio. A primeira leitura é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos do 12 ao 14. Assim fala o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial. O Salmo de resposta é o 129 na Bíblia Vulgata, ou 130 na Bíblia de Jerusalém. Temos os versículos ainda, primeiro ao segundo, terceiro ao quarto A, quinto ao sexto, sétimo ao oitavo, refrão, versículo sétimo. No Senhor toda graça e redenção. Repitamos. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escuta minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Repitamos. No Senhor toda graça e redenção. Vamos agora à segunda leitura, a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 8 ao 11. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho. Evangelho escrito por São João, capítulo 11, versículos do 1 ao 45. Vamos aclamar primeiro o Evangelho e depois proclamá-lo. É um Evangelho longo, hein? Mas é muito bonito. Glória a vós, Cristo, Verbo de Deus.
Glória a vós, a Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Glória a vós, a Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, a Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, havia um doente Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, aliás, ele não fez uma pergunta, ele disse: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devias vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela pensando que fosse ao túmulo para ali chorar.
indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Maria, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora! O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, é uma história muito bonita, né? A ressurreição de Lázaro, 4 dias após estar enterrado. Na primeira leitura de Ezequiel, o profeta anuncia que Deus reconduzirá o povo de volta para a sua terra. Ele abrirá as sepulturas, libertará o povo do exílio e começará tudo de novo sob sua eterna proteção. Depois, temos a segunda leitura com a carta de São Paulo aos Romanos. O apóstolo afirma que o Espírito de Deus age e mora em todos aqueles que o acolhem. A ação do Espírito em nós permite que nossa ação seja agradável a Deus e que participemos da vida do ressuscitado. Bem, a vida cristã proclama com toda alegria e esperança que nossa vida tende para o fim, no qual nós conheceremos Deus face a face e não haverá mais barreiras, isso no céu. Aqui já experimentamos a bondade de Deus, que no futuro será de forma plena. Cristo inaugurou para todos nós a nova realidade, a qual participaremos se confiarmos nele e deixarmos-nos abarcar pela graça divina. Desta forma, obteremos a mesma sorte de Cristo, isto é, participar da vida divina. Explicando ainda um pouco mais sobre a leitura do Evangelho, na revista Liturgia Diária, em virtude de sua morte, Jesus é para nós a ressurreição e vida. Nesse sentido, a ressurreição de Lázaro é sinal de uma vida que não conhece mais a morte e que nasce no ser humano por meio da fé. Deus é o Senhor da história, que vai conduzindo o povo no caminho da verdade, luz e salvação. A centralidade desta história está na encarnação de Jesus Cristo. Jesus fez homem, que aponta o caminho penoso da cruz. Se os seres humanos tivessem aceito o projeto de salvação, este caminho seria dispensável. Porém, com a não aceitação, lá no Éden, ele tornou-se inevitável. Então, por isso nós temos, essa parte aí de Jesus na cruz. Olha, mais uma explicação para a gente passar para os santos.
é do Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. É um texto do Frei João Mário Barbosa Machado, da Ordem dos Frades Menores. Ele diz o seguinte sobre este quinto domingo da Quaresma. O quinto domingo da Quaresma antecede o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Aproxima-se a hora da morte de Jesus, no qual o Filho de Deus será glorificado por ela. Então, o evangelho de hoje narra a vivificação de Lázaro, cuja doença representa a situação de pecado que o está conduzindo à morte. O amigo do mestre, Lázaro, representa a comunidade que, apesar do amor de Jesus, continua alienada, encarcerada em suas amarras e em suas sepulturas. É necessário professar a fé no Cristo Jesus, que liberta, e o seguirmos fielmente a fim de sairmos de nossos túmulos, retirando assim todos os obstáculos e amarras que nos impedem de termos uma vida plena. Vislumbremos a Páscoa, a ressurreição, pois a morte não tem poder sobre Cristo. Vamos agora aos santos do dia. 22 de março é dia de São Basílio de Ancira ou Ancara. Ele foi presbítero e mártir. Morreu em 362. Durante o reinado de Constâncio, resistiu contra os arianos e, no mesmo tempo do imperador Juliano, foi torturado até a morte na atual Ankara, Turquia. Portanto, um santo mártir de São Basílio. De acordo com o Facebook, Aparições de Jesus Amoroso de Sorocaba, São Basílio sofreu e morreu pela sua fé verdadeira em oposição aos arianos, que negavam a divindade de Jesus. Ele era um padre em Ancira, Galácia, hoje Ankara, na Turquia, e apoiava o seu bispo Marcelos contra os hereges, mesmo após o banimento em 336 pelo imperador Constantius. Constâncios, né? Porque o T em latim a pronúncia é C. Em 360, os arianos tentaram impedir Basílio de ser o líder cristão, mas ele defendeu a fé católica, enfrentando até mesmo o imperador Constâncius, ou Constâncio, em português, e Basílio recusava-se a dar espaço para os arianos e ia à rua para incitar os cristãos a continuarem firmes. Acabou sendo acusado de tramar contra Juliano, o apóstata. Ele foi capturado e torturado, foi pendurado pelos pulsos e mais tarde de cabeça para baixo pelos tornozelos. Sua pele foi tirada com grandes garfos e finalmente morto. Olha, um santo que sofreu, né, muito antes de ir para Deus. São Bem-vindo e Scottivoli. Foi bispo, é santo do dia 22 de março. Morreu em 1282. Foi franciscano coetâneo de São Boaventura. Foi nomeado bispo de Osimo, na Itália, pelo Papa Urbano IV. São Nicolau Auen foi mártir e morreu em 1606. É santo do dia 22 de março. Durante as perseguições na Inglaterra, dedicou-se à construção de esconderijos para os católicos e ingressou como irmão converso na Companhia de Jesus. Temos aqui o beato Francisco Chartier, presbítero e mártir. Morreu em 1794. Bem-aventurado dia 22 de março, hein? Também do dia 22 de março temos os beatos Mariano Gorek e Bronislau Komorowski. Foram sacerdotes e mártires. Falta um degrau para se tornarem santos. Do dia 22 de março tem o beato Clemente Augusto Graf von Galen, bispo, morreu em 1946. Também é do mesmo dia, 22 de março, Santo Otaviano, São Delgratias e Santa Catarina de Gênova. Temos mais uma santa. No dia 22 de março comemora-se o dia de Santa Leia. Ela teria uma vida rica, luxuosa e com muitos privilégios, mas recusou. Olha,
Preferiu a vida numa cabana pequena e escura, muito simples, e por isso se tornou santa. Santa Léia, rogai por nós.